Um guerreiro corajoso deve usar seus poderes para proteger sua aldeia de forças malignas e garantir o bem-estar de seu povo. O filme que vamos recapitular é Pule, de 2015. O filme começa numa aldeia. Um grupo de pessoas aterroriza os habitantes, matando vários deles na frente de todos. Quando estão prestes a matar um idoso, um homem montado a cavalo entra na aldeia e começa a lutar contra o grupo, derrotando um por um até acabar com todos e devolver a paz ao povo. Logo em seguida, o homem comemora com o povo quando de repente chega outro grupo de indivíduos. Essas pessoas o enfrentam e revelam que eles haviam sequestrado sua esposa e seu bebê de poucos meses. Diante disso, o homem pede desculpas e implora por suas vidas, dizendo que eles podem fazer o que quiserem com ele, desde que deixem sua família em paz. Os vilões concordam e prometem que, se ele fizer o que eles mandarem, deixarão sua família em paz. Então, como forma de castigo, eles o obrigam a beber veneno como pagamento pela morte dos outros bárbaros que ele havia matado anteriormente. Ele faz o que lhe é pedido. Mas antes que o veneno possa fazer efeito, eles assassinam sua esposa na frente dele, mostrando que tudo foi um engano para fazê-lo desistir. No entanto, antes que pudessem matar o bebê, um grupo de pássaros aparece e leva o bebê voando. Depois de um tempo, os pássaros deixam o bebê perto da margem de um rio. Quando o bebê começa a chorar, um grupo de pescadores se aproxima para investigar, percebendo que o bebê aparentemente está abandonado. Um deles, que é o chefe de uma aldeia tribal chamado Bembo, o adota como seu filho e o chama de Numarus Jiran, levando-o para sua aldeia e o apresentando ao seu povo. Alguns anos depois, quando ainda é criança, Numarus Jiran percebe as atrocidades cometidas regularmente contra os habitantes de sua aldeia pelos soldados Betalãs do reino vizinho chamado Halapuran. A maioria dos habitantes desse reino possuía poderes sobrenaturais e por isso eram considerados demônios por seu povo, já que eles costumavam ir até sua aldeia de tempos em tempos em busca de dinheiro, ou apenas com a intenção de machucá-los. Com isso, eles decidem partir, deixando a aldeia e especialmente Numarus Jiran se sentindo derrotado e sem alguns habitantes. Eles conversam com Numarus Jiran, dizendo que ele precisa sair e buscar justiça, já que ele é o novo chefe da aldeia e que precisa seguir em frente. Impactado por essas palavras e com uma nova convicção gigante de que, junto com seus amigos próximos, Tanque e Sama, ele partirá em uma jornada para buscar justiça contra seu pai e sua aldeia. Os amigos começam sua jornada e, quando estão nos arredores do reino de Halapuran, decidem se separar para observar de diferentes ângulos a melhor maneira de entrar e explorar uma seção da floresta. Numarus Jiran se depara com uma mulher sendo perseguida por uma pantera negra gigante, então ele intervém e começa a lutar contra o animal. Numarus Jiran pega uma pedra e consegue acertar um golpe forte na cabeça do animal, fazendo com que ele fique desorientado e saia do local. Ele se aproxima da mulher, que se apresenta como Manzagini, para cuidar de seus ferimentos. Quando Numarus Jiran estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo ali, um grupo de soldados Betalams aparece inesperadamente e explica que a mulher é uma princesa de Halapuran. Os soldados informam que a levarão de volta ao palácio. No entanto, impressionada com as habilidades de Numarus Jiran, a princesa Manzagini se apaixona por ele e o convida, junto com seus amigos, para o palácio. Ao chegarem lá, Numarus Jiran e seus amigos, justificando sua presença próxima ao reino, usam a desculpa de serem fabricantes de remédios. Pouco tempo depois, Numarus Jiran, Tanque e Sama encontram Yabanarani, a cruel rainha de Halapuran, que também é uma feiticeira. Ela permite que eles fiquem no palácio e, em breve, Numarus Jiran ganha a confiança da rainha e o amor de Manzagini. Com sua habilidade de luta e resistência, tudo isso com o objetivo de ganhar sua confiança e encontrar o momento certo para sua vingança. Pouco tempo depois, Numarus Jiran, junto com Manzagini e Yabanarani, impressionada com o trabalho dele, aceita se casarem. Assim, eles anunciam seu noivado e celebram uma grande festa, onde todo o reino é testemunha da união. Pouco tempo depois, desconfiado dos poderes da rainha e o paradeiro de Jamali, seu verdadeiro amor, ele se dirige aos aposentos particulares da rainha em busca de informações. Escapando dos guardas, ele consegue se infiltrar. Em seguida, ele descobre um quarto secreto onde descobre que Yabanarani é na verdade uma rainha fantoche, sob a influência do poder maligno emanado das crianças. Ele também descobre que é devido à influência mágica maligna de Jalazarangan
que a rainha desenvolveu poderes mágicos, e também que a razão disso é a manipulação dele sobre ela. No entanto, ele é descoberto em sua investigação e acaba sendo capturado. Como punição, ele é obrigado a lutar até a morte contra um guerreiro enorme, e contra todas as probabilidades sai vitorioso. Mas, apesar de sua vitória, a rainha decide intervir e condena Númaros-Jiran a atravessar um túnel de metal a mais de 1000 graus, milagrosamente passando por ele sem nenhum arranhão. Diante disso, a rainha opta por deixá-lo viver para agradar a sua filha. Mais adiante, ao investigar sobre a vida de Yabanarani, Númaros-Jiran percebe que ela realiza o Kanha Puja anualmente, um ato que consiste em sacrificar um humano, drenando seu sangue para aumentar seus poderes mágicos. Procurando entender seus poderes, Númaros-Jiran se dirige ao curandeiro do palácio, e depois de ser avaliado, o curandeiro explica que seus poderes lhe parecem familiares. Eles procuram seus registros e, surpreendentemente, descobrem que Númaros-Jiran é o filho perdido de Puli Benjam, o falecido príncipe de Halapuran, irmão mais novo de Yabanarani e tio de Manzagini. Chocado com sua verdadeira origem, Númaros-Jiran questiona o curandeiro, perguntando como eram seus pais biológicos e onde eles estão atualmente. O curandeiro explica que quando seu pai, Puli Benjam, jovem, costumava defender o povo, ele enfrentou Jalazarangan, um homem que costumava aterrorizar os habitantes locais com seus capangas, tirando dinheiro deles, matando crianças e idosos. Ele explica que durante esse confronto, Jalazarangan matou seu pai e sua esposa. Furioso com a situação, Númaros-Jiran pergunta onde pode encontrar esse vilão, mas o curandeiro explica que ele já o conhece, pois Jalazarangan é atualmente o braço direito da rainha. Sobrecarregado com a situação, Númaros-Jiran decide que precisa buscar mais informações. Númaros-Jiran decide interrogar um capanga de Jalazarangan e descobrir suas verdadeiras intenções. Depois de várias tentativas, o homem finalmente confessa o plano de seu mestre. Depois que Yabanarani realiza o Kanha Puja pelo 18º ano consecutivo, usando Jamali como sacrifício, Jalazarangan tem um plano para eliminá-la, assassinando a rainha e Manzakini, a fim de tomar o reino para si. Buscando justiça pela morte de seu pai e com o objetivo de impedir a morte de Jamali, Númaros-Jiran decide confrontar Jalazarangan, desafiando-o para uma luta. Ambos os homens lutam com ferocidade, golpeando-se com espadas. Após alguns momentos, Númaros-Jiran consegue ganhar vantagem na luta e finca sua espada no estômago de Jalazarangan. No entanto, antes de morrer, Jalazarangan abre seu anel, liberando todo o poder maligno mágico para que Yabanarani possa continuar governando Halapuran como uma tirana sem seu controle. Após sua morte, a rainha, sob essa nova influência, se torna ainda mais implacável, usando um bastão como catalisador de seu poder. No entanto, Númaros-Jiran percebe que a rainha pode voltar ao normal apenas se seu bastão, que é a fonte de seu poder mágico, for destruído. Ambos se dirigem aos aposentos de Yabanarani com o plano de distraí-la para pegar o bastão dela. Mas, para sua surpresa, eles a encontram realizando o Kanha Puja com Jamali. Ele reage e confronta a rainha, mas a rainha se defende e pega uma espada próxima, enfrentando-o em um duelo violento. Ele percebe que não poderá vencer uma luta normal contra a rainha, pois seus poderes e forças são maiores. Jamali joga o bastão para ele. Númaros-Jiran então quebra o bastão, liberando o controle que o feitiço exercia sobre a rainha, devolvendo-a ao seu estado normal. Em agradecimento por libertá-la da influência maligna, Yabanarani nomeia Númaros-Jiran como herdeiro do trono de Halapuran. Ela dissolve o casamento com Manzagini para poder se casar com Jamali. Númaros-Jiran, grato, diz a ela que até chegar sua hora de reinar, ele cuidará de sua aldeia. Espero que tenham gostado. Até a próxima.